Você sabe o que é uma pesquisa experimental? Não? Então fica comigo, que depois da vinheta eu te explico. Fala, minha galerinha linda, professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse espaço que é todinho teu. Se é a tua primeira vez aqui conosco, dá uma paradinha, vai aqui ao lado, vai na sugestão, assiste as aulas anteriores, porque hoje nós estamos iniciando a nossa aula 4.3, tipo de pesquisa. Nós já vimos que a nossa pesquisa ela pode ser dividida em 5 grandes blocos. Então, quanto à natureza, quanto ao objetivo, quanto ao nosso procedimento, quanto ao objeto e quanto ao nível. E nós estamos justamente quanto ao objeto. Nós já falamos da pesquisa bibliográfica, já abordamos sobre a pesquisa de campo e hoje nós iremos abordar a nossa pesquisa experimental. Que a pesquisa experimental, para ela poder ser estabelecida, nós já vimos que ela, assim como a pesquisa de campo, ela precisa da parte teórica também para fundamentar a nossa parte prática, o nosso estudo. Por isso que eu posso fazer uma pesquisa 100% teórica, quando ela se dá somente, como nós falamos, quanto ao objeto, uma pesquisa bibliográfica. Mas, se for uma pesquisa experimental, eu preciso ter a minha fundamentação. Logo, eu nunca posso fazer uma pesquisa 100% prática. E nós sabemos que essa nossa prática, primeiro passo é estabelecer um bom argumento. A fundamentação teórica de forma precisa, para garantir que o nosso estudo, que a nossa parte prática, ela possa sim confrontada e comprovada a partir do nosso fundamento, eu vou fazer com que a minha hipótese seja verdadeira ou seja falsa. É por isso que a pesquisa experimental, ela tem o grande objetivo de estar estabelecendo com a gente a união entre a teoria e a prática, mas com foco. Ele quer testar a hipótese. Ela quer justamente, pelo experimento, pelo empirismo, pelo erro e acerto, estabelecer essa relação de causa e efeito. Ok? Então, é por isso que a pesquisa experimental, ela vai ser estruturada a partir de uma manipulação das minhas variáveis. E quando a gente fala variáveis, eu falo da variável independente, eu falo da variável dependente e ainda tem a variável intermitente, não é? E eu vou começar a manipular a variável independente, que é a minha causa, junto à minha variável dependente, que é o meu efeito, para verificar se vai resultar no mesmo resultado. E assim a gente vai fazendo esse nosso estudo a partir da pesquisa experimental. E essa minha manipulação, ela tem que ser extremamente controlada. Por isso que tem que ter todo um planejamento anterior. Não é do nada que eu vou fazer. Então a gente faz um planejamento, a gente estabelece qual é o método, a gente estabelece qual é a técnica e a gente tem um controle rigoroso em relação aos resultados, para ao final eu falar se a minha hipótese é verdadeira ou se ela é falsa, ok? Então, eu sempre vou, pela pesquisa experimental, estar testando as minhas variáveis para verificar se o resultado é o A ou é o B, ou vai ser um C que eu não esperava, mas é sempre de forma
controlada. Qual é o objetivo da minha pesquisa experimental? Ela visa o quê? Testar as hipóteses a partir da manipulação das variáveis, ok? Sempre é esse foco da nossa pesquisa experimental. De acordo com Cevo e Brevian, nós temos 3 tipos de variáveis. Então, eu tenho a variável independente, o nome está dizendo independente. Ela não precisa de nada e nem ninguém para ela acontecer. Então, ela sempre vai estar aparecendo. O fenômeno sempre vai estar sendo realizado. Independente se tem alguém olhando, se não tem alguém olhando, se está certo, se está errado, ela sempre vai estar sendo, acontecendo, realizando, aparecendo. Chegando, entendeu? É a variável independente. Ela não precisa de ninguém para o fenômeno acontecer. Eu tenho a variável dependente. Aí essa sim, ela só vai acontecer se tiver colada com a variável independente. É como se fossem os verbos na língua portuguesa. A variável independente é o meu verbo intransitivo, é completo, não precisa de nada, por si só já é compreendido. A menina dormiu, eu já entendi. A variável dependente é como se fosse o meu verbo transitivo, precisa de complemento. A menina deu. Deu o quê? O bolo à professora. Então, a variável dependente, ela precisa do complemento, ou seja, ela precisa da variável independente para poder gerar o resultado, gerar o fenômeno, tá? E a nossa terceira variável, de acordo com os autores, é a variável interveniente, não é? É aquela variável que, na verdade, ela sai do meu controle. Ela faz com que a causa aconteça independente da variável independente. Entendeu? Não, né? Então, por exemplo, para eu fazer um fenômeno, para a minha variável dependente responder da forma A, responder a letra A, ela vai precisar entrar em contato com a variável independente. Mas a variável intermitente ou interveniente, ela aparece sem a gente esperar. Então, eu vou ter o mesmo letra A, o mesmo resultado A, sem ter contato com a variável independente. Então, significa que pode ser que aquele resultado ele aconteça de forma esperada ou de forma inesperada. Então, é isso que os autores colocam. Então, pode ser que aquele fenômeno aconteça, mas não é porque tem a variável independente. Ela aconteça por conta da variável interveniente, né? Aquela pessoa inconveniente, é só tu lembrar esse negócio, porque ela acaba sendo inconveniente, porque ela faz com que o fenômeno aconteça, fazendo, às vezes, com que a minha hipótese passe a ser falsa, por conta que a bendita variável interveniente entrou na jogada, bagunçou meu coreto e fez com que o resultado ocorresse do jeito que eu não queria, que eu não esperava, que eu não controlei. Ok? Então, nós podemos fazer a pesquisa experimental no meu ambiente real ou num ambiente reproduzido, tá? No ambiente real, então vamos lá. Quando a gente fala no ambiente real, eu estou falando que o fenômeno ela ocorre no local que as pessoas, local
de verdade com as pessoas de verdade, eu não mexo nada, eu só venho, eu pesquisador ou pesquisadora, e venho a fazer a manipulação das variáveis naquele contexto, que é o caso do meu, que eu vou trabalhar com vocês, que eu vou relembrar para vocês, o da sala de aula, que aconteceu comigo quando eu estava na 7ª série do Enem. Hoje não existe mais série, né? É o 8º ano, mas eu estava na 7ª série. Pode acontecer muito na minha linha de produção. Então, a gente faz aqueles estudos psicológicos ou sociológicos que eu, na minha hipótese, eu coloco assim: à medida que o meu colaborador se sentir valorizado, ele produz melhor. Aí eu vou realmente até uma linha de produção. Aqui em Manaus tem muito distrito, muita fábrica por conta do distrito industrial. Então eu escolho uma fábrica X, tenho minha linha de produção, minha linha de montagem e vou dividir em 2 grupos. Um que eu vou sempre estar valorizando, elogiando, dando presente, e o outro que eu não vou estar nem olhando para a cara dele. E eu vou começar a verificar se o grupo que eu dou aquele incentivo a mais está produzindo melhor, com mais qualidade, mais rapidez. E aquele daqui está me produzindo de uma maneira mais lerda, com menos qualidade. Aí depois eu misturo os meus colaboradores, coloco 2 daqui para cá, 2 daqui para cá, e esses 2 que passaram a ser elogiados, a ganhar presente, a ganhar brinde, começaram a produzir mesmo, melhor, tal, qual, e a gente vai fazendo isso. Pode ser no ambiente familiar, como aquele exemplo que nós demos, que até eu vou resgatar também, que nós tínhamos as crianças, que segundo aquele autor, o pesquisador, desculpa, ele dizia o quê? Que as crianças, na idade da educação básica, pré-escolar, não é? Que assistia programas que tinham cenas de violência, acabavam reproduzindo essas cenas no seu cotidiano. Então, no parquinho, na sala de aula, com os outros coleguinhas, não é? E ficava fazendo esse estudo também. A gente também vai resgatar um pouquinho como poderia ser, né, o estudo com o fenômeno no nosso ambiente real. Beleza? Então, vamos lá. Nosso exemplo 1 foi justamente o que aconteceu comigo na minha 7ª série, na aula de matemática. Então, nós tínhamos 50 alunas na sala. No primeiro bimestre, olha, ainda a 7ª série, primeiro bimestre, nem é mais isso, né, gente? Agora é trimestre. Mas no primeiro bimestre da disciplina de matemática, das 50 meninas que estavam estudando com a professora X, apenas 10 tiraram nota azul, ou seja, apenas 10 foram aprovadas. As outras 40 ficaram com nota vermelha. E o que a nossa professora fez? Qual foi a estratégia que ela fez? Ela, nada, direto ou indiretamente, ela usou a pesquisa experimental. Não sei nem se ela sabia o que ela estava fazendo. Ela pegou as meninas que tinham tirado nota azul, ela dividiu a turma em 10 subgrupos. E cada subgrupo tinha uma menina que tirou nota azul. E ela chamou essas meninas que tiraram nota azul e falou o seguinte: vocês são responsáveis pelas essas colegas de vocês. Se nessa nossa próxima prova nós tivermos o teu grupinho, todo mundo do teu grupinho tirar nota azul, você ganha 1 ponto extra. Gente, por conta desse 1 ponto extra, eu fiquei igual uma doida. Eu falei assim, vocês vão tirar esse ponto. E aí, cada um tinha uma estratégia. O meu foi levar todo mundo lá para minha casa. Então, cada grupinho desse tinha a variável dependente e a variável independente. A variável independente eram as 10 meninas que tiraram nota azul. Eu não precisava estudar em equipe para tirar o meu nota azul. Eu tirei minha nota azul por mim,
pelo meu esforço, eu sozinha estudei, fui lá, entendi o assunto, fiz a prova, tirei nota azul. Mas as meninas que eu passei a acompanhar só iriam tirar nota azul se eu começasse a estudar com elas. Porque podia ser que não entendia a explicação da professora, podia ser que tinha vergonha de perguntar para a professora, e eu não, eu tinha que estar trabalhando com elas e elas só iriam tirar nota azul se a Guilhermina conseguisse se fazer entender e elas conseguissem aprender o conteúdo de matemática. Então, significa que no grupo 1, por exemplo, esse rapazinho é a variável independente, é o que tirou 10. E os outros só vão tirar nota boa se esse menino conseguir fazer com que todo mundo entrasse na cabeça o assunto de matemática. No grupo 2, esse passou a ser a minha independente e os outros variável dependente. No grupo 3, VI, que é a variável independente, e os outros VD. No grupo 3, no grupo 4, no grupo 5 e assim sucessivamente. Até aqui, ok? Tudo beleza? Então, cada um tinha que fazer esse trato, não é? Tinha que estudar com as meninas para, ao final, a gente começar a tirar nota alta em troca desse ponto extra. Então, assim, nós tínhamos quem eram as variáveis independentes? As nossas 10 alunas que tiraram nota azul. Quem eram as variáveis dependentes? As 40 alunas que não tiraram nota azul e que precisava da variável independente para poder tirar nota azul. Então, o que eu vou fazer enquanto pesquisadora? Eu tenho os meus grupos e eu vou acompanhando os meus grupos. E estou começando a fazer tarefa na sala. Aí eu vejo que o grupo da Guilhermina, das 3 meninas que ela estava, 2 ainda estão errando e uma só que está conseguindo acertar o assunto. Aí o que ela fazia? Deixa eu tirar a Guilhermina daqui, coloco a Joana. Aí a Joana passou a ensinar e a Guilhermina foi para outro grupo, porque podia ser que naquele grupo a forma que a Guilhermina ensinava não estava sendo feliz. As pessoas não estavam entendendo, mas já com o jeitinho da Joana passaram a entender. Lá no grupo da Joana, a forma da Guilhermina passou a ser melhor, entendeu? Então ela foi mudando, ela mudava as meninas que tinham tirado nota 10 para não ficar só com aquele grupo. Ela ia trocando, ela ia manipulando e ia testando causa e efeito. Eu mudando as variáveis e vou ver se as meninas estão começando a entender o assunto, para que ao final a turma inteira entendesse o assunto, tá? Então isso que ela começou a fazer, começou a colocar. Aí, no dia da prova, o que ela teve de resultado? Um aumento do quantitativo, do percentual de aprovação. Então, eu não sei se foi 100%, 70%, 80%, mas o que viesse para ela ia ser lucro, não é? Então, houve. Então, significa que, de fato, as variáveis independentes influenciaram de forma positiva as variáveis dependentes, já que houve aumento da nossa nota azul. Por quê? Porque as variáveis independentes exerceram uma ação que ela esperava, o resultado que ela esperava. Por isso que exerceu uma ação positiva em relação às variáveis dependentes. Mas tu lembras que o Cevo e Brevian falavam da existência de uma terceira variável, a tal de inconveniente, que entrava, chegava chegando, sem avisar ninguém e saía bagunçando todo o nosso coreto? Exatamente. Se porventura
aparecesse nesse experimento da minha professora a variável interniente, inconveniente, o que iria acontecer? Nós não iríamos ter o aumento do percentual de nota azul. Por quê? Agora tu vai ter que explicar, Guilhermina. Como não ia ter esse percentual se as meninas que tiraram nota 10, azul, nem a nota 10, tiraram nota azul, conseguiram colocar na cabeça das outras a matéria ao ponto de fazer a prova e tirar uma nota alta. Como as meninas estavam extremamente preparadas e mesmo assim vão tirar nota baixa? Como? Vamos lá. Se no dia da prova tu ficou nervosa, ansiosa, insegura, pela insegurança tu passou a esquecer, pelo esquecimento, por uma falta de atenção no jogo de sinal, tu conseguiu errar a questão. Então, esses fatores eu não consegui dominar. Por quê? Porque esse fator nervosismo, por exemplo, apareceu no interior da minha colega. A gente esperava esse fator nervosismo, o fator ansiedade, o fator falta de atenção? Não, eu não esperava isso. Então, significa que o experimento, ele pode fugir do controle. Apesar de todo o rigor que você está fazendo, o fenômeno, ele pode apresentar um resultado que você não esperava. Aí aquele negócio, putz, eu não esperava por isso. Tu não esperava por isso, não é? Aí, conclusão, no caso da minha professora, que apenas o fato de você saber o conteúdo não necessariamente vai garantir para você uma nota azul. Por quê? Porque pode ser que fatores externos que eu não estava esperando, eles vieram e influenciaram de forma negativa o meu experimento, resultando no que eu não queria. A resposta era o que eu não esperava. Ok? Tá? A vantagem quando a gente faz a pesquisa experimental no nosso ambiente real é que o resultado é mais satisfatório. Por quê? Porque eu estou no meu ambiente. Toda vez que você sabe que você está sendo observado ou observada, tu ages de forma natural? Duvido e odó. Então, por isso que a pesquisa experimental, ela pode ocorrer no ambiente natural ou no ambiente artificial, né? Quando a gente reproduz, quando a gente faz uma simulação de um local. A vantagem, os dois têm vantagem e os dois têm desvantagem, não é? A vantagem do ambiente real é esse. O resultado é mais verdadeiro, não é? Só que ele demora um pouquinho mais para ser feito. Por quê? Porque você não pode saber 100% que você está fazendo parte daquele experimento, não é? E aí, a gente também pode, não é? Quando a gente faz o nosso processo, é tentar fazer uma simulação, que aí eu consigo manipular melhor esse meu experimento, só que a gente já sabe que pode ser que o resultado não seja tão verídico, não é? Não seja tão real como se for no ambiente natural, não é? Mas a gente pode fazer um estudo, uma pesquisa experimental a partir de simulações. É onde a gente vai reproduzir o ambiente, né? No sentido de simular o mais real possível para eu começar a fazer a manipulação das minhas variáveis.
E aí, de acordo com o Vicente, quando a gente faz a pesquisa experimental a partir de simulação, o que ele fala? Ele fala o seguinte: as simulações, elas podem ser utilizadas para analisar não o resultado do sistema, e sim o comportamento dos indivíduos que dela participam. Nesse caso, a simulação ela serve apenas como contexto para o pesquisador entender o comportamento dos indivíduos, pois a simulação ela não é apenas uma metodologia, mas também ela é uma ferramenta que vai ajudar no processo de entendimento desse nosso fenômeno, do processo como ele acontece. As simulações, elas acontecem principalmente nas ciências exatas, nas ciências biológicas, na área da saúde, não é? Mas ela também está começando com força a entrar também nas ciências humanas, sobretudo na área da sociologia, na área da psicologia. Não é todo canto que a gente consegue fazer esse estudo com manipulação. Algumas áreas a gente consegue, outras não, ok? Então, vamos para o nosso exemplo número 2. Eu vou trazer um exemplo que isso acontece muito nas universidades, mas na área da administração, aquele ambiente organizacional, tá? E também alguns cursos da área de exatas. A UFAM, por exemplo, ela faz várias parcerias com nossas empresas aqui do distrito. Então, eles desenvolvem vários software, hardware, programas, ferramentas que podem ser aplicados para melhor ter um resultado no produto dessas nossas empresas. E nas faculdades particulares que eu trabalhava antes de entrar na universidade, nós tínhamos parcerias com as empresas no sentido de pegar um contexto real e fazer com que os alunos do curso de administração, que é o que eu ministrava, eu atuava, então a gente trazia uma empresa com um problema real e os nossos alunos na área de marketing, por exemplo, a gente ia ter um problema real e os alunos iriam ter que apresentar em 24 horas um produto para fazer com que aquela empresa deixasse de perder dinheiro e passasse a ter um lucro maior. Então, são as parcerias que nós temos, não é? Então, nesse nosso caso, primeiro, a gente dividia a nossa turma em grupos, não é? Depois, o representante da empresa real vinha e apresentava o seu problema real. Então, era uma pesquisa, se a gente for ver, é a pesquisa pura ou aplicada, era 100% aplicada, porque eu tinha um problema real e eu tinha que apresentar uma solução real para aumentar a lucratividade daquela empresa. Voltando para a área do marketing, voltando para a área das finanças, e assim vai embora, tá? Então, o representante da empresa vinha, apresentava o seu problema, trazia um monte de relatórios, deixava à disposição, porque cada equipe era como se fosse colaboradores daquela empresa. E eu preciso, né? Então a gente pegava o documento, saía lendo o que precisava, não é? Depois a gente voltava e cada equipe tinha tempos para conversar com seu cliente, que era justamente o representante da empresa. E eles faziam várias perguntas. Cada um fazia a sua pergunta e a pessoa respondia. E eram separados. Eu não fazia a pergunta para a equipe adversária ouvir, porque senão podia furtar a minha ideia. Então, cada um tinha o seu momento de fazer a entrevista com seu cliente, não é? E depois que eu tinha todas as informações, aí cada equipe tinha o seu tempo para apresentar uma solução. E aí, quando ia apresentar a solução, cada equipe tinha que entender o que era aquela empresa,
como ela estava no mercado, qual era o tempo dela, qual era o produto que ela oferecia. Esse produto era muito difícil, era fácil, era complexo, como é que era em relação ao mercado? Ele era bem aceito, as pessoas compravam, as pessoas devolviam, os concorrentes, eles apresentavam um produto similar, mas era melhor do que o da empresa. Então eles tinham que entender todo esse contexto para poder apresentar um produto. E aí, o que acontecia? Os meninos do nosso curso, eles passavam a agir como se fossem membros daquela empresa. Então eu tinha que brigar pela minha empresa, para fazer com que a minha empresa passasse a ter lucro. Então a gente fazia várias reuniões, eles tinham que dar o jeito deles de apresentar um resultado real. Então essa minha simulação, ela tinha que trazer o mais realismo possível, como se realmente eu estivesse naquela empresa, como se realmente eu pertencesse a ela. Eu fosse o gestor do setor de RH, do setor de marketing, do setor de comunicação, do setor de finanças, e aí a gente tinha que realmente apresentar soluções, não é? E aí, o que acontece? Eu, pesquisador, durante a pesquisa experimental, eu vou poder, como Vicente falou, não olhar o resultado em si, mas o comportamento das pessoas diante de pressão. Porque nós dávamos exatamente tantas horas para você apresentar uma solução. Tem faculdade que faz o viradão, então é a madrugada inteira, às 8 da manhã, começa às 7 da noite, e 8 da manhã você tem que estar apresentando o resultado. Então é durante a madrugada que você tem que fazer esse viradão para apresentar o resultado. E aí é aquela situação de pressão, são aqueles fatores, sono, cansaço, insegurança, tal, que vão interferir nos resultados, não é? E aí a gente vai observando o comportamento diante da pressão. Eu começo também a estudar o perfil de cada um em relação ao processo social. Então, eu tenho como capacidade de estar estabelecendo um estudo acerca do relacionamento entre as pessoas, não é? Eu posso, a partir daí, começar a fazer a minha manipulação. Eu troco as pessoas, eu troco o líder. Você estava trabalhando como líder, mas não está saindo, então, João, agora você passa a liderar. Tira do Pedro. Depois sai João, entra Maria. Sai a Maria, entra a Sofia. A gente vai fazendo isso para ver se vai melhorando o clima organizacional, não é? Se as pessoas conseguem se falar, se respeitar, dialogar, apresentar um produto, entendeu? E a gente assim vai fazendo esse jogo, vai fazendo essa manipulação, né? E o nosso exemplo 3 seria justamente aquele grupo das crianças, não é? Então, nesse grupo das crianças, nós tínhamos, segundo o rapaz que fez o estudo, ele dizia sim, que a criança que assistia programa com cenas de violência acabava reproduzindo esse exemplo no cotidiano escolar e lá na pracinha. Então a hipótese dele era: crianças que assistiam programas com cenas de violência reproduziam-nas no seu cotidiano. E aí ele queria provar. Para ele provar, ele começou a ir para o parquinho e para a sala de aula, lá do Jardim da Infância. Então vamos fazer hipoteticamente, nós temos esse grupo de crianças, estão brincando em harmonia, está todo mundo em paz. E nós temos, cada um recebe uma letra. Então eu tenho a criança A, a B, a C e a D. E aí, para eu verificar, nenhuma dessas crianças assistem programas com cenas de violência. Por isso que está tudo em paz, tudo tranquilo. Nós escolhemos, de acordo com a entrevista com os pais, essas daqui não assistem programa de violência.
E aí o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a simulação. Então, quando eu uno a criança A, B, C e D, fica tudo em harmonia. Aí eu tiro a criança A e coloco a criança E, que não era do grupo e que assistia a programas de violência. E aí o que acontece? Começou a briga. Então, acabou a harmonia. Então, não harmonia. Tirei a criança B. Permanece a criança E. Continua a briga. Tiro a criança C. Permanece a E. Permanece a briga. Tiro a D. Deixa a E. Permanece a briga. Retiro a E e deixa de novo o A, B, C e D e a briga cessa. Voltou à harmonia. A partir disso, a gente pode dizer então que se a criança E estiver no grupo, vai ter briga. Para confirmar isso, a gente pega a criança E e coloca em um outro grupo que não tinha contato com ela ainda, ok? E aí a gente vai verificar quem é a variável independente. É o menino ou a menina? Criança. Aqui briga, o briguento ou a briguenta, não é? Por quê? Porque está refletindo o que assiste no programa de televisão. E quem são as variáveis dependentes? No grupo 1, criança A, B, C e D. No grupo 2, as crianças F, G, H, I. E aí, quando a gente começa a fazer a manipulação, tira uma criança, coloca num grupo, coloca no outro, vem para cá, vem aqui, tal, e vai verificando, a gente começa a verificar, de acordo com esse estudo do rapaz, que a hipótese dele era verdadeira. Por quê? Toda vez que a criança que colocava no grupo uma criança que assistia a programas de cenas violentas, eram as pessoas que batiam, que xingavam, que refletiam aquilo em cima daquelas crianças que não assistiam. Como não assistiam, não sabiam nem se defender, ok? Então ele provou que a hipótese dele era verdadeira, ok? Só que eu não posso esquecer nunca que na pesquisa experimental o resultado pode ser verdadeiro ou falso. Isso não invalida a nossa hipótese. Eu poderia usar a criança e ela, apesar de assistir cenas de filmes ou desenhos, tudo que tem violência, ele podia muito bem entrar em qualquer grupo e não brigar. Quem ia brigar era aquela criança que não assistia ao programa violento, era a criança B, que, como é filho único ou filha única, não sabe ainda repartir o processo de socialização. E aí, quando o menino C ia pegar, automaticamente o B batia nele. Por quê? Porque não sabia o processo de socialização. E aí, o resultado é falso. Significa que não necessariamente, não é porque você não assiste a programa com cenas violentas que você não vai ser violento. Entendeu? Aí a hipótese passa a ser falsa, tá? Agora, por que o resultado pode ser verdadeiro ou falso? Porque eu não posso esquecer da bendita inconveniente, né? Eu não posso esquecer da variável intermitente, não é? Que ela pode, que nada mais é que são os fatores externos que podem fazer com que o resultado seja A e não B. E você fala, putz, eu não esperava por isso. Por quê? Porque são fatores externos que fogem ao controle. Apesar da pesquisa experimental visar testar a hipótese a partir da manipulação das variáveis, sendo essa manipulação de forma controlada, no sentido de você estar tentando entender a causa e efeito, o fenômeno, o estudo, pode fugir
do teu controle. Isso é perfeitamente possível de acontecer na nossa pesquisa experimental, principalmente quando a gente está dentro de um ambiente simulado, que não é um ambiente real. Aí eu vou fazer com que os fatores se tornem mais possíveis de aparecerem em relação ao meu contexto real, que também pode aparecer, ok? Mas o importante é a gente entender que a pesquisa experimental é aquela que obrigatoriamente manipula as variáveis independentes, de modo a tentar entender as consequências que essa manipulação vai acarretar nas variáveis dependentes. Ok, meus amores? Tá? Então, resumindo, a nossa pesquisa quanto ao objeto pode ser uma pesquisa teórica ou uma pesquisa prática. Quando é a pesquisa teórica, nós a classificamos como pesquisa bibliográfica. E quando é a pesquisa prática, nós classificamos em pesquisa de campo, pesquisa experimental e pesquisa de laboratório. E no nosso próximo encontro, a gente finaliza o nosso bloco 4 com a nossa pesquisa de laboratório, ok? E com isso, nós iremos encerrando aqui o nosso encontro de hoje. Gostou? Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos segue nas redes sociais. Eu espero que você fique bem, você fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!